Então, agora está gravando. Então, boa noite para todo mundo, para quem está aqui ao vivo comigo, para quem vai assistir essa aula depois. Bom, o assunto hoje é como as nossas emoções interferem, influenciam no nosso rendimento. Né? Então, como as nossas emoções influenciam, interferem no nosso rendimento. Né? E eu justamente coloquei a palavra rendimento para não levar no sentido de performance só. Quando a gente fala sobre performance, geralmente as pessoas pensam, coisa em cima do palco, mas na verdade não é, né? Então, coloquei a palavra rendimento, que é para a gente entender que é o nosso rendimento no dia a dia, nas coisas que a gente faz, na maneira como a gente lida com as coisas, na maneira como a gente se relaciona com as coisas. Então, isso é realmente muito, muito, muito importante. Fez muita diferença na minha vida, sobretudo nos últimos tempos, na maneira como eu tenho lidado com as coisas e lidado comigo mesmo, né? Uma coisa que a gente aprende pouco, né, devido à maneira como os tempos são hoje em dia, né, a maneira como as pessoas veem o mundo hoje em dia, né, as pessoas lidam com tudo menos lidar consigo mesmo, né? Então, a relação, no meu caso, Victor com Victor, né? Então, a gente está sempre procurando uma distração para nós mesmos, a gente está sempre mexendo freneticamente no celular e descendo o Instagram para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, e aí clica na lupinha, e aí vai para baixo, para baixo, para baixo, e aí volta para a tela inicial e vai para baixo, para baixo, para baixo, né? Entra no YouTube, aí vai, procura vídeo para coloca um vídeo, se enche daquilo, passa para o outro, e aí volta para o Instagram. Então a gente está sempre procurando essas distrações, que na verdade seriam um espaço, seria um momento onde nós de fato nós nos relacionaríamos conosco, né, com a gente mesmo. Vamos pensar que assim há 30 anos atrás, né, não existia toda essa tecnologia, né? Então, no momento de espera no médico, a pessoa, se estivesse fazendo muito, ia estar lendo um livro ou vendo uma revista que estava ali na mesinha da espera, né? E se não tivesse nada disso, ela precisava lidar com os próprios pensamentos, né? E hoje em dia as pessoas, então, com toda essa tecnologia, não sabem lidar consigo mesmos, então não sabem lidar com os pensamentos que vêm. Muitas das vezes não tem consciência nem dos pensamentos que estão rolando ali dentro, dos diálogos internos, inclusive das próprias sensações que vêm no nosso corpo e vão, e que acumulam isso e mais isso, e a gente não percebe. E quando a gente se dá conta daquilo, a coisa já aconteceu. A gente já está com dor, a gente já está frustrado, a gente já está triste, com raiva, angustiado, desesperado. E quando a gente percebe, a gente já está nesse estado, a gente perdeu todo o processo que levou aquilo. Então, primeira coisa, eu gosto muito de falar sobre isso, né? O que é resultado e o que é processo, né? A gente já deve ter escutado muito isso na nossa vida, não, mas é que você tem que ser mais calmo. Exatamente. Ser mais calmo é um resultado de um processo. Se a gente vai fazendo uma segmentação para trás, né, do ser mais calmo, o que faria com que você fosse mais calmo? O que faria com que você estudasse de maneira mais calma? O que faria para que os seus pensamentos fossem mais calmos? Se a gente for indo olhar atrás do que acontece isso, né, tem um processo que seria, por exemplo,
maneira como eu vejo o mundo. Ah, então eu preciso ver o mundo de um jeito diferente. Ver o mundo de um jeito diferente também é resultado de um processo. E à medida que a gente vai fazendo esse caminho para trás, a gente chega numa escolha. E essa escolha é aquilo que a gente de fato pode fazer. Essa escolha é o que de fato a gente pode mudar. Essa escolha, ela traz a possibilidade de uma nova experiência. Quando a gente nasce, a gente já vem com experiências vindas dos nossos pais, dos nossos avós. A gente já nasce com essas experiências gravadas dentro da gente. E à medida que o tempo vai passando, essas experiências que já estão lá dentro são desencadeadas aqui no mundo físico, né? Através das experiências aqui do mundo de fora, não do mundo interno, que fazem com que a gente registre e reforce certas ideias já preconcebidas até então no nosso sistema familiar, por exemplo, né? Então, a maneira como a gente vai lidar com o palco, sim, tem a ver com isso, mas a maneira como a gente vai lidar com o nosso estudo, né? Aquele tempinho que a gente gasta estudando, afinando alguma coisa, né? Umas notinhas, ou consertando a direção do arco, ou o que for, também vai ter influência dessa maneira como a gente enxerga o mundo. E por que eu já fui direto, então, logo nessa coisa do nosso sistema familiar, né? Isso parece não parece ter muita, como posso dizer, muito sentido, né? Ainda mais dentro do meio musical, né? Como é que a gente insere isso dentro do meio musical? É porque, na verdade, todo o nosso diálogo interno, né? Quando a gente está estudando, quando a gente está no palco, quando a gente está mexendo no computador, quando a gente está mexendo no celular, ele deriva justamente dessa experiência que a gente consideraria estar em segundo plano, né? Então, essas vozes que a gente tem na cabeça, dizendo, não, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, não, mas por que você tá... Não, mas, ó, cuidado, olha, presta atenção, ó, se concentre, ó, relaxe, ó, isso... Todas essas vozes, elas já são uma construção dessa própria experiência que a gente tem, sobretudo, vamos dizer assim, na primeira infância, né? E os registros que a gente faz dos traumas. Não necessariamente trauma é uma coisa ruim, né? É uma experiência com forte impacto emocional que nos traumatiza, que nos impacta, né? Então, são os registros que a gente faz das nossas experiências e que acabam interferindo e vão sendo reforçados à medida que a gente repete esse padrão dia após dia, ano após ano, ao longo de toda a nossa vida. Então, vamos experimentar isso, vamos pensar isso de uma maneira prática. A gente ouve nosso pai, nossa mãe, por exemplo, dizendo, nossa, você é desastrado, certo? Então, beleza, você é desastrado. Duas coisas. Como a criança vai registrar aquilo, né? Lembrando que a criança, ela olha para o mundo de baixo para cima. Então, tudo aquilo é muito grande para ela. Ela registra sempre com um grande impacto emocional. Tudo é muito novo. E o cérebro, né, a mente dela é uma esponja que absorve tudo. Então, você é muito desastrado. Então, ali está reforçado. Aí, depois de um mês, não vou nem colocar no dia seguinte, um mês,
Acontece dela tropeçar na rua. Nossa, não consegue andar sem tropeçar? O que aquilo ali fez? Aquilo ali reforçou a ideia de que ela é desastrada. Mas um mês? Pois é, um mês. Mas ela ainda é criança. Aí depois de mais um mês, ela esbarra no copo e o copo cai. Poxa, não consegue pegar um copo sem derrubar? Veja só. Ela tropeçou. Não consegue andar na rua sem tropeçar? Não, ela tropeçou uma vez. Nossa, não consegue pegar um copo sem derrubar o copo? Um copo. É um copo. Não é todos, não é todos os copos que ela pega, ela derruba. Mas aquilo ali fica registrado. Isso vai acontecendo, e à medida que vai acontecendo, isso vai se reforçando, até o ponto de que, de fato, se instala ali a crença de que ela é desastrada. Então, isso vai acontecer o tempo todo. Ah, tá vendo? Eu sou desastrada. Ah, eu sou desastrada mesmo. Isso acaba se tornando parte da vida da pessoa, e a pessoa simplesmente esquece daquele primeiro período da infância, né? Que a parte do cérebro que guarda essas memórias ou que permite com que elas sejam acessadas a longo prazo não está completamente desenvolvida. Então, à medida que o tempo vai passando, essas experiências são esquecidas e a pessoa só se lembra da vida inteira ela ser desastrada. Ah, não, sempre fui desastrado, sempre foi assim. Isso se aplica a qualquer outro tipo de questão emocional que você vá ter, né? Esses padrões, na verdade, são muito comuns, né? Vamos dizer assim. Na verdade, o que muda são os ingredientes, né? Você bota um pouquinho disso, bota um pouquinho daquilo, e aí beleza, tem um padrão. No final das contas, a máquina que trabalha é a mesma, os ingredientes é que são colocados e formam essas características individuais, que não necessariamente são coisas ruins, não necessariamente são coisas boas, simplesmente são. Simplesmente são. Né? E o que a gente faz é aprender a lidar com essas nossas características. A minha sugestão é realmente também de lidar com esses traumas, né? E da gente ressignificar esses traumas e perceber que, na verdade, a coisa pode ser diferente através de experiências que mostrem o contrário. E tudo isso a gente pode fazer desde o momento que você escova o dente, o momento que você está se preparando para uma apresentação, o momento que você está no palco, na hora que você vai dormir. Né? Tudo isso faz parte. O que tudo isso tem em comum é você, sou eu. Todas essas experiências que você vive, na verdade, trazem partes de você. Então, alguma pergunta? Cara, eu queria falar sobre esse negócio de ressignificar. Uhum. Tipo, tem algum estalo que a gente pode referenciar isso? Sei lá. Tipo. Tá, então, por exemplo, eu estudei hipnose, eu estudei programação neurolinguística, outras abordagens terapêuticas, assim, para não ficar falando, um monte de nome. E o que todas elas trazem em comum é a sugestão de que se viva uma experiência, tanto interna quanto externamente, se viva experiências que mostrem que pode ser diferente. Né? Então, por exemplo, eu sou desastrado. Não, eu derrubei um copo. Né? Mas isso tem impacto?
Tem impacto sim, principalmente quando você para de achar que você é simplesmente um espectador da sua vida e você percebe que você está lidando com você mesmo. E de que sim, a gente pode ter aprendido isso na nossa infância, de que a gente é desastrado ou qualquer coisa do tipo, mas com 6, 7, 8 anos, é você quem começa a falar com você mesmo, é você quem começa a se dizer isso, é você quem começa a reforçar toda essa ideia. E o seu diálogo interno, né, na sua cabecinha, fica dizendo. Vocês já devem ter tido essa experiência. Nossa, mas eu podia ter feito assim. E se eu fizer desse jeito? Com quem que você está conversando? Você está conversando com você mesmo. Está conversando com você mesmo, né? Então, a minha primeira sugestão para isso seria começar a criar uma nova relação. Uma nova relação entre eu e eu, né? Como? Através de um diálogo que gere confiança. Veja, eu não sou a minha mente, eu não sou só o meu corpo, eu não sou só a minha alma, meu espírito. Eu sou tudo isso junto. Então, se eu sou tudo isso junto, por que às vezes uma parte minha quer fazer uma coisa e outra parte minha não quer fazer outra coisa? Não quer fazer a mesma coisa? É simplesmente pelo fato de que nós temos divergências internas. A gente tem partes que pensam de um jeito e partes que pensam de outro. Partes que sentem de um jeito e partes que sentem de outra. Então, quando a gente começa, de fato, a se dizer, poxa, de novo? Poxa, por que você fez isso de novo? Nossa, estava indo tão bem. Nossa, o que você está fazendo com você mesmo? Você está se desrespeitando. Olha o que você está falando para você. Agora, você imagina você dizendo isso ano após ano para si mesmo. Imagina você fazendo isso consigo mesmo ano após ano, né? O que você acha que vai acontecer com você, com seu rendimento, com seus resultados, com a sua saúde, o que você acha que vai acontecer com você? Entende? A gente acha que a nossa palavra em relação a nós mesmos não tem valor. Olha isso! A gente já acha que a nossa própria palavra em relação a nós mesmos não tem valor. A gente acha que aquilo que a gente fala para a gente mesmo não tem impacto nenhum. Então, isso mostra que a gente se desvaloriza, né? E a gente ainda negligencia o que de fato a gente é responsável, né? Que é pela nossa vida, né? Pelo que acontece com a gente, né? Lógico, a gente não controla tudo, né? Mas, como eu falei, tem uma escolha que dá para fazer. Tem uma escolha, sempre vai ter uma escolha que dá para fazer. Então, quando eu falo, cara, você merece, olha só o tanto que você está se dedicando, né? Olha só tudo aquilo que você aprendeu, né? Como você faz bem o seu trabalho, você merece ter resultados, né? Só que aí tem uma outra coisa, quando a gente fala isso, aí vem uma outra parte, não, mas, peraí, mas, nossa, eu vou ficar falando isso para mim mesmo? Nossa, mas pessoa se acha, né? Pessoa egocêntrica, que fica se elogiando, né? Fica se dizendo coisas boas para si mesmo. Pois é isso que a gente aprendeu. A gente aprendeu que não pode. Aprendeu que é feio, né? Sei lá, tanta coisa nesse sentido. Mas no final das contas, a grande relação é a relação eu comigo mesmo. É aí onde começa toda a possibilidade de ressignificação, através do respeito, através de uma experiência que gera uma confiança, né? Essa parte minha interna começa a confiar em uma outra parte minha. Eu dou o exemplo, eu costumo dar o exemplo de, imagina que você tem uma criança interna, e essa sua criança interna, ela
Não vai sair confiando em qualquer um, porque ela aprendeu que ela não pode confiar em qualquer um, né? Agora, você acha que ela vai confiar numa pessoa que vive dizendo para ela que ela não consegue fazer as coisas? Olha só o que você está fazendo. Poxa, de novo, né? Ah, não acredito. Você acha que ela vai confiar? Não, né? Na verdade, ela vai cada vez mais criar uma sensação de, não quero estar perto dessa pessoa, né? Não quero estar perto dessa pessoa, não quero, sabe? Não quero ouvir o que ela tem para falar, né? E aí é onde começa, então, a tentativa de se distrair de si mesmo, né? A gente não se relacionar com a gente mesmo. Então, primeira coisa para ressignificar isso é começar a criar uma relação de confiança, de amor por si mesmo, de respeito, de reconhecer aquilo que você faz, sabe? E de que o que você faz tem valor, de que aquilo que você fala tem valor, de que aquilo que você sente tem valor. Porque a gente aprende também, né? O que vale é o que o outro sente. O que vale é o que são os outros sentem. O que vale é o que. Poxa, né? Tem gente pior do que eu, mas você, na sua estrutura, com a sua história, com aquilo que você viveu, experienciou, com o seu sistema, com tudo isso, aquilo que o outro está vivendo, que para ele é terrível, aquilo que você está vivendo para você também é terrível. Não tem isso, sabe? Pro organismo humano, pro ser em si, não tem isso. Tem a experiência. E a experiência dói. Então, poxa, sabe? Eu tô percebendo que você tá precisando de um respeito, você tá precisando de um autocuidado, você tá precisando parar para olhar para si mesmo, você tá precisando descansar, sabe? A gente sempre espera por que a gente estava conversando antes de começar a gravação, né? Uma pílula mágica. Não, alguém vai me falar, respira fundo 3 vezes né? Não, você tem que ser forte. Você tem que ser forte, né? Não tem tempo para. Não, a gente não sabe. A experiência de cada um é a experiência de cada um, né? Lógico que sim, a gente precisa lidar com isso, né? E dor não necessariamente significa sofrimento. Né? Sofrimento também é aquela coisa, tem a coisa do drama, né? A gente não estou falando de drama, estou falando de dor, falando, né, daquilo que é realmente essencial na vida do ser humano que todo mundo vai passar. E se nem você se comunica de maneira que consigo mesmo, né? De maneira que você se sinta acolhido, o que você pode esperar de qualquer outra pessoa do lado de fora? Se nem você pode, se nem você se permite, né, se dar isso. Isso que eu tô falando é muito duro, assim, eu sinto a dureza, às vezes até nas minhas palavras quando eu falo isso. Mas a realidade é que a gente não se reconhece, a gente não se reconhece. E o que a gente faz então, né? A gente na verdade só menospreza o valor que a gente tem, né? Como eu tinha falado, aquilo que a gente fala pra gente mesmo não vale nada. Imagina, eu vou me elogiar. Nossa, Vitor, que aula que você deu. Aí dentro de mim fala assim, mas não conta, né, meu? Aí não conta. A gente fala isso, se o nosso pai, a nossa mãe elogia a gente, não conta, que é pai e mãe. Se reclama, poxa vida, nossa, meu, de novo. Quer dizer, o que no final das contas vale? Né? O que no final das contas vale? O que vale é só
Aqui, ó, espiral para baixo. Só isso que vale, né? Quando alguém elogia, fala, poxa, nossa, tá super afinado, você tá tocando, nossa, parabéns, o som tá bonito. Não, precisa melhorar muito ainda. Gente, obrigado. Só falar obrigado. Recebe. Então é complicado. Mas tudo isso a gente cria com experiências simples no dia a dia que em algum momento vão sendo reforçadas de maneira que a gente cria força para uma maior, e aquela maior faz com que, poxa vida, nossa, eu tô sentindo a força disso, eu tô conseguindo fazer, e aí aquilo ali vai ficando fácil, e poxa, vamos para uma próxima e, nossa, eu consegui, e aí você vai criando esse senso de sucesso, né? Você vai se dando essas experiências de sucesso, né? E de autorrealização, e você vai colaborando consigo mesmo, né? E você vai também reforçando isso com as palavras que você diz para você mesmo. Lógico que tem questões estruturais aí também, da formação do caráter da pessoa, da formação da personalidade da pessoa, que isso também precisa ser trabalhado. Tem outras coisas que eu poderia comentar, né, sobre isso, mas no final das contas, assim, tudo isso vai de encontro para a você ter uma experiência que mostre que aquilo ali pode ser diferente, né? E de que toda aquela resistência interna que tem em relação a isso ou aquilo, porque deveria ser assim, assado, ou até mesmo a minha questão com a minha autoimagem, poxa, eu deveria ser assim, deveria ser assado, deveria fazer as coisas desse jeito, poxa, eu deveria fazer as coisas desse jeito e o resultado deveria ser esse, eu deveria pensar desse jeito. Tudo isso daí não é essência, não é essência, não é sua essência, isso é uma autoimagem esburacada, ou vamos dizer assim, colocar um monte de camadas por cima e você deixou de se ver. Daniel? Então, aquele tipo, uma coisa na prática, assim, né? Por exemplo, do violino. Quando a gente fica na cabeça, assim, né? Por exemplo, tá desafinado, você é desafinado. Que tipo de prática poderia para a gente pensar eu entendi, né, esse negócio do ressignificar, né, criar uma relação nova consigo mesmo, né? E como fazer isso, por exemplo, você fica com esse trauma de sou desafinado, nunca está suficientemente afinado, nunca. E como alguma coisa prática, assim, para tentar. Engraçado, né? É engraçado isso daí, porque realmente, assim, isso é meio que um trauma, né, de violinista, né? Acho tipo, que sim. A pessoa ficar lá horas e horas afinando né? E a gente fica Ninguém tipo, estuda horas e horas para pôr o dedo no nariz, sabe? Na ponta do nariz. Né? O que está acontecendo aí? Tem um desvio, essa que é a questão. Não estou dizendo que ninguém precisa estudar afinação, não é isso. Mas a questão é, quem é responsável por esses mecanismos de coordenação fina, não é essa parte que fica falando, tá vendo? Tá desafinado, você precisa mexer o dedo assim, assim, assado. Não é essa parte, né? Então, aí, onde é que entra, então, essa questão emocional aí por trás? Vem justamente na questão de você tem que acertar. Você tem que acertar. E você tem que ser perfeito. E você nunca considera onde você está agora, para daí, o que eu preciso fazer, né? E aí esperar ver qual que é o resultado. Não, eu tenho que fazer isso, tá desafinado, e a nota tem que ficar afinada desse jeito, e aí eu vou fazer e o resultado tem que ser esse. Como que você projeta o processo e o resultado ao mesmo tempo? Entende? Só que a gente aprende que a gente tem que fazer acontecer tudo. E, cara, que negócio, imagina, plantar lá uma plantinha, coloca a terrinha bonitinha, aí eu começo a regar, aí no outro dia ela apareceu,
Poxa, ela tá crescendo tão bonitinha, eu vou puxar ela para cima para ver se ela sai mais rápido. Você tá mentirando, né? Mentirando, velho. Não, entendeu? Isso não faz sentido. Faz sentido. Da mesma maneira, né? Eu vou. Coloquei esse tantinho aqui de água, ela cresceu esse tanto. Vou colocar agora 6 vezes esse tanto e ela vai crescer 6. Não vai, mano. Não é isso. Não é assim que a natureza funciona. Entende? Então, tem isso, né? Então, quando você vai com a expectativa de que você vai fazer o resultado, né? Porque a gente aprende assim, que a gente vai fazer o resultado, isso também já começa a frustrar. E aí, aí você tenta de novo e aí você cria uma experiência nova de frustração. E aí você tenta de novo e aí você cria mais uma experiência nova de frustração. Você começa a reforçar mais uma vez, né, coisas de frustração. Então, a minha sugestão nesse sentido, né, agora que eu disse o que não fazer, né, falar o que fazer, né. A minha sugestão é: você vai deixar os seus dedos irem onde eles querem. E aí você vê onde eles estão programados para irem. E aí eles vão num determinado lugar. E aí depois que você tocou, você olha para trás e você fala: o que aconteceu? Essas notas aqui saíram desafinadas. Desafinado como? Não lembro. Então refaça. E vê o que acontece. Então você está querendo dizer que vai sair tudo sozinho se eu só observar e aí der a chance de novo do meu dedo fazer? Para aqueles que não estão preparados, não é isso não. Para aqueles que estão preparados, sim, é isso aí. É isso aí. Porque quem coordena quem coordena essa coordenação fina não é essa nossa parte consciente, não é essa parte que quer controlar as coisas. Não é. Então, quando a gente fica, não, porque aí tem que ser assim, aí, e aí você começa já a ficar tenso, já nesse controle excessivo, né, o que você está fazendo? Você está ativando um estado interno que não te favorece o aprendizado, o seu desenvolvimento, e o seu diálogo interno tá dizendo que você é incompetente. Entendeu? Você está dizendo, olha só o tanto de esforço que você precisa fazer para conseguir tocar afinado. Você não leva jeito para isso. É isso que você está dizendo para você mesmo. E aí o que acontece? Aí o seu organismo fala, bom, já que eu não sirvo para isso, para que eu vou gastar energia criando uma nova conexão neurológica? Criando novos caminhos? Para que eu vou gastar energia com isso? Então, aí você não aprende. Aí você também não aprende. E aí você está criando então, uma experiência de frustração. É fogo, sabe? Tudo, tudo reforça essa ideia. Não tudo, vai. Tudo é exagero, mas muita coisa reforça essa ideia. E aí, quando eu trago uma reflexão nova que faz parte do organismo humano, de como o ser humano se desenvolve, como a natureza se desenvolve, cresce, né? As pessoas falam, não, mas aí violino é diferente. Violino é diferente. Violino precisa de muita ralação. Precisa se esforçar um monte, sabe? Preciso. Gente, né? Não é violino. Não é qualquer coisa. Né? Como eu tinha falado, acho que até antes de começar a gravação, se valoriza muito o esforço em si, mas o esforço em si, né, ele não resolve. O que resolve é fazer aquilo que é necessário, né, aquilo que é essencial. Né? Então, se a gente for trazer
uma outra atividade, né? Por exemplo, vamos falar assim de fazer exercício físico. Ah, não. Vamos fazer exercício físico. Tem que subir uma ladeira. Subir uma ladeira enorme. O que eu vou fazer então? Ah, eu vou correr mais rápido, porque, nossa, a ladeira cansa muito, eu vou ir mais rápido para chegar logo lá em cima. Pois é isso que as pessoas fazem, entende? É isso que as pessoas fazem. Não, então vou gastar tudo logo assim para ver se sai. Mas a questão é que, diferente da maneira como as pessoas pensam, né, e dá para entender a lógica disso, diferente de como as pessoas pensam, aquilo que é mais difícil, que exige mais da gente, naturalmente se faria menos. Por quê? Porque seu corpo está menos adaptado, ele cansa mais fácil, tem menos conexões neurológicas feitas. Então, você está começando de um ponto onde, vamos dizer assim, internamente, vamos dizer assim, vamos pensar assim, a maneira do seu sistema operacional funcionar é muito distante daquilo. Então, para que aquilo ali seja processado, demora mais. Se você ficar mandando, você sobrecarrega, você se sobrecarrega. Isso é no violino? É no violino, mas isso é também no diálogo interno que acontece dentro da gente, em outras atividades no dia a dia, e que a gente vai acumulando, acumulando, e a gente não sabe o que acontece. Aí, de repente, a pessoa não tem mais vontade de estudar, porque, poxa, né, olha só o que eu estou fazendo comigo mesmo. Fazendo. Eu estou me desrespeitando, né? Eu estou levando meu corpo à estafa, ao limite. Eu estou pedindo para ele fazer algo que ele não está preparado. E como se não bastasse, eu ainda estou pedindo para ele fazer algo que ele não está preparado. Estou fazendo com que ele faça por muito tempo, né? A mesma coisa o diálogo interno. Poxa, eu estou dizendo que eu não sou capaz. Eu vivo me dizendo que eu não sou capaz. Eu fico reforçando essa ideia e eu fico tentando me convencer de que eu sou assim, assim, assado. O que o seu corpo faz? O seu corpo começa a reclamar também. E aí é que tá. Aí o seu estado interno, né? Ele começa a não colaborar para o seu desenvolvimento. Ou o seu estado interno começa a não colaborar mais com a sua saúde. Ou o seu estado interno começa a não colaborar mais com o seu aprendizado. Na verdade, o que ele vai fazer é te parar. Né? Então aí, quando o seu organismo te para, ele te para com uma estafa, tipo, não quero ver isso na minha frente, ou ele te para com uma doença, ou ele te para com um platô de maus resultados, né? Para você falar, não, não, isso não é para mim. Então a questão é encontrar a própria medida, encontrar a medida onde a coisa acontece no tempo que deveria acontecer. Ou a questão é encontrar a experiência que traz essa ressignificação e que faz com que eu perceba que a coisa na minha vida pode ser diferente. Né? Tudo isso tem muitos meios de se fazer, né? Mas, de maneira geral, é isso. É muito engraçado. Eu tô pensando aqui, assim, tipo, isso não é
não é muito prático, né? Parece que é um monte de informação e o que é possível fazer é tão pouquinho, é isso. É isso. É um pouquinho. Todo esse monte de coisa, no final das contas, ele vira um pouquinho, sabe? Que é aquela escolha que eu falei. Você tem uma escolha, né? É engraçado, eu mesmo fico refletindo, eu falo as coisas, depois eu paro, assim, fico pensando no que eu falei. Por exemplo, né, vou voltar aqui a palavra rendimento, né? Rendimento é a maneira como o seu organismo rende, né? A maneira como ele trabalha para o sono, para digestão, para o metabolismo, sabe? Né? A absorção de novos aprendizados, desenvolvimento de habilidades, exposição em público, comunicação, tudo isso é rendimento. Então, duas coisas, estado interno e diálogo interno. Diálogo interno é a sua relação consigo mesmo, né? O que você tem falado para você mesmo. O que você fala para você mesmo enquanto você está tocando. Imagina, no mundo real, você está estudando alguma coisa e tem alguém falando, ó, cuidado que essa nota está desafinada, ó, sobe essa nota, ó, cuidado com o arco, olha só, o seu arco está raspando, ó, isso aqui, ó, isso aqui. Demais, demais. A cabeça não consegue absorver esse tanto de informação. Na verdade, ela absorve, mas a parte consciente que fica tentando controlar todas essas coisas não consegue. Não consegue. Que é outra parte. E como a gente não confia nessa outra parte, que é a parte instintiva, que é justamente a parte que faria com que a gente tivesse um desempenho mais fluido, né? A gente não confia nessa parte, porque a gente não deu oportunidade dessa parte se florescer. Por que a gente não deu a possibilidade dessa outra parte florescer? Porque a gente tem aquela ideia de que a gente precisa controlar tudo, de que a gente precisa fazer cada coisa, né? E, por exemplo, aquele negócio que você tinha falado da afinação, Daniel, só ajeitar aqui. É o tipo de coisa específico, assim, que acontece muito, né? Tem que afinar todas as notas Mas a realidade é que imagina se toda vez que eu precisasse atirar com um arco e flecha, eu precisasse mirar assim, desse jeito, né? Tem gente que faz aqui assim, né? Inclusive tem uma prática japonesa, né? De origem, acho que budista. Posso estar falando besteira. Não lembro, que eu li no livro Arte do Arqueiro Zen. Que eles aprendem essa arte sem mirar. É assim, é livre. E vai onde for. Porque, na verdade, quando a gente se dá a oportunidade, o nosso organismo ele faz os cálculos, ele faz tudo aquilo que precisa. Se você der o tempo necessário, ele vai encontrar os caminhos, e só que aí é de um jeito muito profundo, com um mecanismo de aprendizado que é muito profundo, que inclusive é um mecanismo que a gente utilizou, vamos dizer assim, para aprender a andar, falar, né? É um outro tipo de aprendizado, é um aprendizado muito profundo, né? Que tem justamente a ver com esse estado interno, né? Então você não pode ser ao mesmo tempo a pessoa que julga o que está sendo feito e a pessoa que faz. Quando você é as duas pessoas ao mesmo tempo, você já começa
a atrapalhar seu próprio rendimento, né? E aí isso começa a gerar sensações no corpo, e isso influencia, assim, a maneira como você pensa, a maneira como você acredita nas coisas, a maneira como você pensa naquilo que você está fazendo, vai também mudar o tônus muscular, vai fazer com que se distribua de um jeito ou de outro, né? Que você tenha mais ou menos tensão, né? Então, seu diálogo interno e seu estado interno vão influenciar na distribuição do tônus muscular, né? Isso vai facilitar ou dificultar no seu rendimento em performance, do mesmo jeito que vai facilitar ou dificultar o funcionamento do seu organismo, do mesmo jeito que vai facilitar ou dificultar a sua comunicação. Porque não se trata da atividade, se trata de você, se trata da pessoa. Mas isso é mais, você falou tudo, basicamente, é mais sobre o diálogo interno, certo? Uhum. Eu queria entender, e o estado? O estado interno, ele é um resultado do que você faz com você mesmo, né? Então, por exemplo, quando você faz essas coisas, isso gera um estado no seu corpo, certo? Isso pode gerar ansiedade, pode gerar um estado de calma, né? Pode gerar um estado de alerta. Então, Assim como estímulos externos também fazem tudo isso com a gente. o estado é mais uma reação. O estado é mais uma reação. A questão é que, quando a gente percebe que algo não está fluindo bem, a gente precisa começar a se observar. Não é observar a atividade. E não é tentar controlar o estado interno. Do tipo, aqui eu estou ficando tenso, então aqui eu solto. Não, não é isso. Você observa. E observa e vê como se comporta. Entendeu? Então aí você observou e viu como é que aquilo ali, como é que está se comportando enquanto o evento está acontecendo, né? Quando você está ali fazendo sua prática, ou enquanto você está fazendo uma outra coisa, enfim. E aí você vai observando como é que aquele seu estado está se comportando, né? Então ele fica mais ansioso, ele se acalma, vai ficando mais rígido, mais tenso, né? Tudo isso vai se alterando à medida que a coisa vai acontecendo. E tudo isso vai acontecer, né? A questão é, quando isso chega num nível que começa a atrapalhar a gente. Tanto um pensamento ruim, quanto uma euforia grande de alegria pode atrapalhar o rendimento, né? Porque no final das contas é um estado alterado de consciência, sei lá, que fez com que você chegasse que aquilo chegasse ao corpo, né? Que aquilo chegasse no corpo de um jeito que te atrapalha, né? E o diálogo interno é a mesma coisa, né? Você observar o que você está falando para você mesmo, né? Isso é de um outro jeito, né? Você simplesmente percebe, putz, eu tô falando isso para mim. Nossa, olha só, enquanto eu tô tocando, a minha mente está falando, ó, tá desafinado, tá? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Então isso tudo começa a levar para um estado que não favorece, né? E que aí cria a experiência de fracasso, e que, repetido, vez após vez, vai reforçando isso, que é o mesmo processo que acontece desde criança. É o mesmo processo que acontece desde criança, né? A questão é que tem uma escolha que a gente faz e que a gente começa a mudar. Também não muda de uma hora para outra, mas naquilo que a gente tem, vamos dizer assim, controle, não era a melhor palavra, mas naquilo que a gente pode de fato fazer, que a gente pode de fato ir lá e mexer, sabe, que está realmente debaixo da nossa responsabilidade, feito, né? E aí depois, no outro dia, feito. E a gente vai falando, poxa, são pequenas coisas,
Tipo, aquilo que é fácil, é isso? Pode ser, pode ser. É aquilo que você, por exemplo, a gente não pode começar por aquilo que é muito, que tem muitos desafios. Tipo, eu quero começar a fazer exercício físico, vou começar às 5:30 da manhã, subir no ladeira com um pezinho nas pernas e... Não, tem que começar por onde dá para começar, que é uma atividade simples que você pega e faz. E para você aquilo ali tá tudo bem, ir lá e fazer. Fazer aquilo não vai te maltratar, sabe? Tipo, não vai ser que uma parte sua quer e outra não quer, sabe? Tem que começar no lugar que tá aberto. Tem que começar pelo lugar que tá aberto. E sobre o rendimento também, eu pensei no exemplo da planta que tu falou, né? Porque o rendimento não parece muito visível. Porque a planta vai crescer tão pouquinho e você só vai reparar às vezes quando já está dando algum fruto, às vezes, né? Um dia você passa vendo o vaso e fala, nossa, como cresceu, era desse tamanho e tal. Assim, tem alguma coisa para a gente poder valorizar esse Sim. rendimento pequeno? Sim. Quer dizer, parece que é pequeno, nem é. Isso aqui é outra coisa que muita gente não está preparado, mas abrir mão do resultado. Porque, como eu falei, a gente quer fazer a coisa, mas que o resultado seja esse aqui. A gente quer fazer isso, mas que o resultado seja esse. E aí, quando a gente faz isso, né, a gente está criando já uma resistência interna, que se a coisa vai por um caminho diferente, ainda que o resultado fosse sair melhor do que aquele lá, a gente começa a gerar conflito interno. E a gente não confia, né? E aí não confiar faz com que você gere mais tensão e ansiedade por aquilo que você está fazendo, e aí você fica mais conflituoso consigo mesmo e... Entendeu? Então, abre mão do resultado. Que resultado? Do resultado que você acha que seria o ideal, né? Faz e vê o que acontece. Mas não é faz e vê o que acontece agora. É faz e vê para onde que aquilo vai. Você faz de novo e vê para onde que aquilo vai. Faz de novo e vê para onde que aquilo vai. Tá mais afinado. Ou o som tá melhor. Se você não passar por aquele caminho e ver que os seus dedos estavam programados para irem no lugar desafinado, se você ficar tentando controlar para que a coisa vá para o lugar onde você diz que tem que ir, ou seja, quando você tenta produzir o resultado, controlar o resultado, você não passa pelo lugar onde você ia ver o que de fato acontece. E quando você vai, e quando é hora do vamos ver, é aquilo que vai acontecer. Porque você não se deu a oportunidade de passar pelo caminho que precisava. Então, o que é essa coisa de... Vou tentar explicar de uma outra maneira. O que é abrir mão desse resultado, né? Para não ficar falando só em termos musicais, né? É abrir mão de que as coisas estejam agora do jeito que eu acho que tem que ser. Então, por exemplo, eu estou aqui e eu quero ir para um determinado lugar. Então, eu quero chegar ali. Então, para mim, o ideal é que agora esteja assim, e que depois esteja assim, e que depois esteja assim. A gente monta um ideal de que as coisas precisariam estar de um determinado jeito. Só que, quando não acontece de um determinado jeito, como a gente criou um caminho ideal, começa esse conflito que eu falei, né? E aí a gente para de fazer o que precisava fazer, né? E a gente para de viver a vida, tentando fazer com que aquilo volte pro que a gente considerava ser ideal. E aí você não se dá a oportunidade de observar o que está acontecendo, então você não vê o que está de fato sendo gerado a partir dali. A gente não tem realmente como controlar o resultado, como controlar o que vai acontecer com aquilo. Então,
abrir mão do resultado. Fala de novo como é que foi a sua pergunta, só para eu tomar uma outra direção aqui. Que era como enxergar um pouquinho desse rendimento, porque como na planta, né, vai ser Uhum, tão pouquinho que não é visível, assim, não vai sim, todo dia, você vai medir lá na régua, cresceu, isso. vai ficar marcando. Eu pedi para você perguntar de novo, porque agora eu quero ir pro outro lado da moeda, que é o... Sabe aquele cara que toca bem? Nossa, como ele toca bem! Exatamente, você viu que ele tá tocando bem. Você não viu o dia após dia dele estudando, né? Uhum. Então o que que a gente acha? A gente acha que é assim, e aí você vai fechar o olho quando você se vê de novo, né? Porque você toma como base, eu vi ele tocando, aí depois eu vi ele tocando, ele tava tocando muito melhor, né? Tipo, eu vi uma vez, vi duas vezes, na segunda vez ele tava tocando melhor. Entendeu? A gente acha que eu vou me ver uma vez tocando, na segunda vez eu vou estar tocando muito melhor. Não é isso, entende? Então a gente começa a criar uns ideais assim, né? Então, aí volta de novo a questão de abrir mão do resultado, abrir mão de que as coisas sejam exatamente do jeito que eu achei que tinha que ser. E aí sim, fazendo o que precisa ser feito, o resultado se mostra. O resultado se mostra. Você não faz o resultado, você não produz o resultado. O resultado é resultado. Ele se mostra, ele aparece para você. A questão é que dentro da cultura que a gente aprendeu isso tudo, a gente não confia na natureza da coisa, a gente não confia na natureza do desenvolvimento. E, como eu falei, cada um é diferente, né? Cada um nasce com uma construção de autoimagem, a maneira como o cérebro de cada um funciona estruturalmente, funciona também em muitos quesitos diferentes, a maneira como foi formado o sistema nervoso, o formato do corpo, tudo isso é, é, é formado com características únicas. Então, por que esperar que você vai percorrer o caminho que tal pessoa percorreu e os seus resultados vão ser iguais ao dela, né? É aí que tá, né? Se você for pegar 10 pessoas fazendo o mesmo método, vão ter pessoas que vão ter um rendimento maior e pessoas que vão ter um rendimento menor. Quer dizer que quem tem um rendimento maior é melhor? Não, não é isso. Quer dizer que aquele método, para a maneira como aquela pessoa funciona, para a maneira como aquela pessoa se desenvolveu como ser humano ao longo da história dela, não funciona, não se adequa ou não ativa, não encontra os melhores caminhos daquela pessoa, né? E, como eu falei, isso daí tem a ver não só com a atividade de tocar violino, mas tem a ver com qualquer atividade que você esteja fazendo, porque não é a atividade, é você. Não se trata da atividade, da música que você está tocando, não se trata da afinação, se trata de você. Ah, deu pra entender bastante coisa, mano. Vai dar umas luzes aqui pra estudar, mano. Mas é aquilo que você já me falava, então, também. Porque no final das contas cara, a gente tem que encontrar aquilo que é essencial. A gente tem que encontrar aquilo que é de fato essencial, né? Então, assim, às vezes não tem jeito, às vezes tem que ficar rodeando, tem que ficar experimentando, tem que ficar procurando. Às vezes é assim, né? Só que, nesse caso, então, o que que é essencial? O essencial é procurar. Que é, que nem assim, um resumo de hoje. Procurar o processo. Exatamente. Que é a única coisa que você pode fazer, é a única escolha que você pode. A escolha é viver o processo que precisa. Ah, eu quero fazer isso. Tá, qual é o processo que precisa para fazer isso? Né? Ou para ter esse resultado? Ou para ter a saúde assim? Ou para, sei lá, o que for.
entendeu? Você precisa ir atrás do seu próprio caminho, né? Daquilo que de fato você precisa. Se trata realmente das próprias necessidades. Esse papo aqui, cara, não é papo para quem procura uma pílula mágica, né? Isso aqui é realmente para um desenvolvimento profundo. Definitivo, eu acho, sabe? Alguma coisa Sim. definitiva, não uma coisa passageira, rápida e tal. Entendeu? Por exemplo, teve esses dias eu tava vendo, eu vi algum. Passou algum vídeo no YouTube, o cara lá, não lembro nem quem é, falando sobre estudar, né? E aí, tipo, mano, o jeito que o cara põe o violino, o jeito que o cara põe a mão no violino, você já dava pra ver que o cara já conseguia tocar a passagem difícil lá. Já conseguia tocar. Dava pra ver que já tava funcionando. Tem uma coisa da otimização, né? Até mesmo, por exemplo, da parte de tecidos, a articular, da parte de veias, inclusive, né? Da pressão de sangue em relação à atividade, se está sendo muito alta, tem tudo isso daí. Dá para ver que o cara consegue tocar aquela passagem de olho fechado. Aí o que ele fala? Dicas de estudo. Aí o cara estuda com ritmo o cara já dá para ver que o cara já consegue tocar passagem. E aí o resultado é esse. Não é, não é. Aquilo ali já é daquele jeito. Entendeu? Então, essa enganação, né? Ou vamos dizer assim, esses ideais deveria ser assim, tem que fazer assim, precisa ser assim, o caminho tem que ser esse, né? Fazem com que você não encontre a sua própria maneira de fazer as coisas. E aí você não encontra o seu melhor. Você não encontra o seu melhor rendimento e começa a se frustrar e começa a reforçar um diálogo interno que cria uma relação conflituosa de você com você mesmo e começa a gerar problema de saúde e entendeu? Não tem como ficar estável, não tem tipo assim, estável. Uhum. Até porque o que é essa estabilidade assim, né? Certo? Ou é crescendo ou é definhando. Não tem isso aqui, né? Nada na natureza é assim, ó, fica assim, ó. Entendeu? Então, nossa, eu não achei que ia chegar nesse ponto. Mas é isso. Eu acho que é isso. Não, me pegou mais algumas palavras aqui para refletir mais e começar a ler o que eu anotei aqui antes de estudar. Ou quando começar a vir essas vozes, né? Tá desafinado. Afina esse terceiro dedo aí. Já me ligar um pouco melhor no que eu tô fazendo. Quando isso acontecer, né? Tipo, uma imagem que eu gosto muito é pensar nessa coisa do arqueiro, né? O cara faz assim, ó, e o cara tá olhando pro alvo, ele não tá olhando, não tá tentando mirar, ele tá olhando pro alvo, ó. E aí ele deixa acontecer, ele abre a mão e deixa acontecer. E aí a flecha vai para algum lugar. E digamos que ela tenha ido fora do alvo. Tá tudo bem. A flecha foi fora do alvo, é só isso. Não quer dizer que eu sou desafinado, não quer dizer que eu sou ruim. A flecha foi fora do alvo, né? E aí vai de novo. E o seu corpo, seu organismo já percebeu que com os cálculos que ele tinha feito, a flecha foi para o lugar errado. Então, o que ele faz? Ele se ajusta. O corpo humano, o organismo humano, ele é sábio, ele sabe fazer essas coisas. É que a gente não confia, e quando a gente não confia, a gente trava esse mecanismo, a gente bloqueia esse mecanismo. Então, e aí foi diferente. Ele vai diferente. Então, se dá a oportunidade de fazer de novo, né? Não quer dizer que você não vai parar e mexer o dedo para ver onde é que é afinado, né? Não é isso. A questão é, então, agora, ó, tem que cuidar, tem que abrir mais o dedo. E agora cuidar.
Também não é zerar pensamentos, porque os pensamentos eles vão vir. A questão é, os pensamentos que vêm, o diálogo interno não precisa ser um diálogo que vai atrapalhar. Não precisa ser um diálogo que vai na direção do controle excessivo. Pode ser simplesmente um pensamento, né? E com isso você não gera um estado interno que começa a te deixar ansioso e começa a te deixar frustrado e com raiva de não estar acertando, né? E aí vem a medida exata para você fazer aquilo. Se não está rolando com 287 notas, tenta com 3, sabe? E tenta com 3 uns dias. Se dá essa oportunidade. Pensa, é você. Você merece. Você merece se dar essa oportunidade de fazer e ver o que acontece. Se você soubesse que fazendo isso 1 ano, você estaria tocando que nem o Heifetz, você não faria? Então por que você não se dá agora? Ah, porque eu não sei se 1 ano. Quer dizer, você acha que, no final das contas, será que não existe um sentimento, uma crença de que não adianta, pode ser o que eu faça, a coisa não vai para frente, entendeu? Então tem isso aí por trás. Então, importante se dar essa oportunidade, né? E aí isso tem a ver com a relação que eu tenho comigo mesmo, né? Eu confio em você e eu vou investir esse tempo em você mesmo. Sei lá, entendeu? Eu acho que é isso, então. Não, valeu, Vitor. Nada, imagina. Bom, então, só falando aqui para quem assistir esse vídeo, essa gravação depois, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é um papo muito pesado, muito denso, né? Muito profundo, né? Com certeza não é nada do que vocês já devem ter escutado por aí. Na verdade, paradigmas que vão em uma outra direção. Agradeço aqueles que estiveram presentes aqui ao vivo comigo, aqueles que vão assistir depois, e que esse vídeo, que essa aula venha contribuir com a vida de cada um, da maneira como puder contribuir. Então, é isso. Então, muito obrigado aí e até a próxima. Valeu, Vitor. Valeu, Deus abençoe. Bem, isso também. Falou.